que foi? Isso, eu comecei lá em 1996, quando eu tinha 6 anos de idade, eu comecei a me interessar por bateria. E, bom, eu venho de uma cidade pequena, né, que é próximo de Maringá, que se chama Cruzeiro do Sul. E, então, sempre que tinha esses shows locais na cidade, né, a prefeitura contratava as bandas para tocar 1º de maio, o dia do trabalhador, ou até aniversário da própria cidade, assim. Então, eu sempre estava nos palcos ali, beirando os bateristas ali, sempre pedia para dar uma palhinha, porque era uma coisa que eu queria para minha vida, né? Então, dali para cá, eu tive muita oportunidade, onde os bateristas deixavam eu fazer um som ali, né? Fazer uma palhinha ali. E de lá para cá eu me interessei e eu cheguei para minha mãe e falei, ó, quero ser um baterista um dia e vou lutar para que isso aconteça. E hoje estou aqui. E aqui em Maringá, como que foi a sua história? Você mora aqui hoje? Isso, eu resido em Maringá já faz 10 anos, inclusive dou aula para vários, eu tenho vários alunos aí, né? Então, mas nesse exato momento estou em turnê, né? Então, como eu trabalho para mim mesmo, sou autônomo, né? Então eu consigo ter essa brecha, vamos dizer assim, para dar uma folga para os alunos, viajar, né? Inclusive faz 40 dias que eu estou na estrada, em turnê. Esse ano a gente está fazendo bastante Brasil, né? Mas o ano passado eu fiz Chile, fiz Argentina, a gente fez Japão, México, a gente viajou o mundo inteiro, mas esse ano está sendo o foco principal, está sendo o Brasil mesmo, né? O Nordeste a gente passou praticamente quase tudo agora, esses 40 dias. Uhum. Então conta pra gente um pouco da sua turnê, como que é a relação com as bandas, como é fazer uma turnê, né? Uma banda de rock fazer uma turnê. No Brasil é um pouco complicado, é um estilo que não é tão tradicional como nos demais países, né? Mas hoje, atualmente, estou tocando com um vocalista que se chama Edu Falaschi. Ele é ex-membro da banda Angra, né? Então, cara, tocar com ele para mim está sendo um sonho, porque é um cara que eu ouço desde molequinho, né? Então, fazer metal no Brasil é realmente algo extraordinário, assim. Sem falar na visibilidade, né, que isso traz pra gente, né? Então, viajar, tipo, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, né? Então, a gente consegue também fechar bastante parcerias, né? Inclusive, hoje eu estou aqui em Uberlândia, né, e amanhã a gente tem show em Juiz de Fora. E aí, no sábado, né, eu chego na minha casa para ficar 5 dias e depois volto para a estrada de novo. Então é algo assim, meio turbulento, né? Mas quando você faz o que você ama, o seu trabalho acaba virando uma diversão. Uhum. E é a vida do músico, né? Que legal que você consegue viajar aí para tantos países fazendo o som que você gosta, né? Exatamente, E os alunos, né? Querendo ou não, você acaba influenciando e empolgando os alunos, né? Fala, pô, eu quero ser meu professor um dia. Hoje eu tenho alguns alunos que já vivem da música, e todos de Maringá, inclusive, e os caras me agradecem assim, diariamente. Falam, pô, cara, se não fosse você, não sei se eu estaria vivendo o que eu mais amo fazer hoje, que é viver da música, viver da bateria, né? Uhum. Você falou um pouco da dificuldade do cenário do metal no Brasil, né? E aqui em Maringá, como que é? Cara, Maringá, por ser uma cidade de médio porte, questão de população, né? É uma cidade grande, assim. O cenário, ele está começando a voltar, né? Nos anos 2000 ali era melhor, né? Mas tem outros estilos que que entrou, né? Para bater de frente, né? E aí acaba, querendo ou não, o Brasil como um todo é isso, né? Mas o Paraná, ele é forte pro sertanejo, pro funk, pro pagode, né? Mas eu já toquei bastante em Maringá também, nas casas de shows em si. Então é um cenário que está voltando agora de novo, né? Como eu falei. Mas é isso, né? O lance é fazer som, né? Então sempre, todo lugar que a gente vai, tem público, né? Só falta a oportunidade para as bandas locais, né? Inclusive Maringá tem bandas muito, muito boas, assim, que
que eu acho que deveriam ser mais valorizadas nessa questão. E sempre que eu posso, né, eu vou nas casas de shows em Maringá prestigiar os amigos, né? Dar aquele apoio moral. Uhum. Legal. E você falou, então, você dá aula de bateria. Como que é? Quem tem vontade de começar? Qualquer pessoa pode tocar? Como que é? Olha, eu tenho aluno desde os 6 anos de idade até aluno de 65 anos, assim, né? Eu dava aula para um cara que ele era, há uns anos atrás, assim, uns 8 anos atrás, que ele era radialista. E ele falou que desde de pequeno ele tinha vontade de aprender a tocar bateria, mas nunca teve oportunidade, né? E ele entrou para fazer aula comigo e ele falou assim, cara, eu venho para cá, eu venho para cabeça quente, chega aqui, eu me transformo, eu volto aquele moleque de 12 anos atrás que queria aprender bateria, que agora está numa sala de aula com um professor fantástico, não só musicalmente falando, mas uma pessoa, um professor que incentiva, né? Então, muito do aluno vai do professor dele, né? E vice-versa, né? Então, tem que ter a dedicação dos alunos, né? Porque não adianta o cara querer entrar numa sala de aula 1 hora na semana e achar que já aprendeu tudo e não praticar em casa, né? Uhum. Mas é mais ou menos isso, assim, é bem legal, é bem divertido, assim. Uhum. E o mais legal para o professor é ver a evolução do aluno, né? Às vezes o aluno não consegue ver que ele está melhorando porque ele está todo dia ali, mas o professor, que é professor, ele sabe desde quando ele entrou na sala de aula pela primeira vez até depois de 6 meses de aula, depois de 1 ano de aula, né? Uhum. E, bom, Gê, você falou um pouco já da turnê, né, como é que é fazer turnê, mas fala um pouco mais pra gente, né, das bandas, como que é a rotina numa turnê, né, cada dia numa cidade, fala um pouco mais. O show em si é 2 horas, né, 2 horas e pouco, né, o grande lance é o pré, para que isso aconteça, e depois o pós, né, a gente não tem muito tempo de dormir, né, então a gente tem um velho dilema que diz assim, coma enquanto puder, durma enquanto puder e descansa o quanto puder, porque vou dar um exemplo, a gente vai fazer show aqui em Uberlândia hoje e acabando o show, a gente vai voltar para o hotel rapidão, assim, a gente vai tomar um banho e já vai entrar no ônibus para ir lá para Juiz de Fora, porque é bem longe, assim, e mesmo fazendo isso com tanta correria, a gente está com a probabilidade de chegar lá 3 horas atrasado do que era para chegar. Então, assim, rotina de turnê é isso, né? Você tem que descansar enquanto você pode, mas quase nunca você pode, quase nunca você tem tempo, né? Fora rádio, TV, que a gente às vezes agenda, né? Podcast, por exemplo. A gente chega na cidade e tem que cumprir com esse tipo de agenda também, não é só o show, né? E sim as demais atividades que vai aparecendo ao longo do caminho. Uhum. E Jean, aí pra gente finalizar então, um recado aí pra quem quer viver de música, viver de rock, né? Deixa um recado aí pra quem de repente sonha com isso, como você sonhou um dia e hoje realiza. Bom, eu vou falar não como o Jean de 34 anos de hoje, eu vou falar como o Jean de 14 anos de idade. Eu tinha uma vontade, né? E como diz um ditado chinês, né? Onde há uma vontade, há um caminho, né? Então, se você quer, então você tem que lutar para aquilo, batalhar para aquilo, que um dia vai acontecer. A oportunidade, às vezes a oportunidade chega na sua porta, ela bate uma vez. Então, se você não está pronto, ela vai embora e você ficou no chinelo, né? Como diz, né? Então, se preparem, estudem principalmente, né? Ouça tudo o que seu professor vai dizer. Se você não faz aula, procure imediatamente o professor, não só de bateria, mas como qualquer outro instrumento, né? Então, eu acho que também isso vale para qualquer profissão. Se você não se dedicar, se você não estudar, você não vai conseguir. Então, não é fácil, né? O caminho é estreito, mas é como diz, há uma vontade, então há um caminho. Basta você correr atrás dele, assim como eu fiz, né? Legal, Jean. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Tamo junto. Nós conversamos com o baterista maringaense Jean Gardinali, que está atualmente em uma turnê de rock pelo Brasil.